A juiz esclarece. Vamos continuar no tema das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 39/2025 de 1 de Abril, que entrou em vigor no passado dia 2 de Abril, e vamos ver que consequências é que a mesma veio acarretar em termos do regime jurídico da união de facto. Já vimos que esta lei refere-se expressamente à proibição de casamento de menores de idade e que veio incluir na Lei de Promoção e Proteção, como situações de perigo, as situações de casamento forçado, infantil, precoce ou união similar. E a questão que agora se levanta é que se é proibido o casamento de menores de idade, o que é que acontece à questão da união de facto? A união de facto está tutelada por um diploma que já data de 2001 e aí se prevê que se considera viver em união de facto é a situação daquelas duas pessoas que, vivendo em situação análoga dos cônjuges, essa união perdura nesses termos há mais de 2 anos. Com vista à atribuição de direitos decorrentes da união de facto, existiam situações em que era necessário o reconhecimento da mesma e considerava-se, e está previsto no respectivo diploma legal, que é impeditivo do reconhecimento da união de facto a idade inferior a 18 anos, a data em que é pedido o reconhecimento. Entre outras situações, portanto, a demência notória também era impeditiva, o ter praticado crime contra o cônjuge do outro também é impeditivo, também era impeditivo o casamento anterior não dissolvido, salvo se já houvesse separação judicial de pessoas e bens. Portanto, havia diversas situações impeditivas e uma delas, como disse, era esta de ter idade inferior a 18 anos, a data em que era pedido o reconhecimento da situação de união de facto. Contudo, como esta união de facto, para ser reconhecida, deve perdurar mais de 2 anos, levanta-se a questão de saber agora se esta união de facto pode continuar a ser reconhecida aos 18 anos, visto que, para ser reconhecida aos 18 anos, terá de ter tido início há mais de 2 anos. E, interpretando todos os diplomas no seu conjunto, nomeadamente esta nova alteração legal que veio configurar como situação de perigo a situação daqueles jovens que, com uma idade inferior a 18, vivem em condições análogas a dos cônjuges, considerando ainda que é proibido o casamento de menores de idade de 18 anos e, portanto, não há neste momento a possibilidade de existirem cônjuges com idade inferior a 18 anos, teremos de interpretar, a meu ver, a lei da união de facto em conformidade e entender-se que, não havendo já a possibilidade de vivência em condições análogas às dos cônjuges com idade inferior a 18, porque é proibido o casamento abaixo dos 18, ter-se-á de entender que a união de facto só pode ser reconhecida quando, sendo pedido o reconhecimento por pessoas maiores de idade, essa situação perdure há pelo menos 2 anos depois da maioridade, uma vez que abaixo dos 18 anos considera-se que a vivência em termos análogos às dos cônjuges é considerada situação de perigo, para além de que já não é possível existirem cônjuges com idade inferior a 18 anos a partir do dia 2 de abril de 2025. Daí decorre que, interpretando o próprio conceito que a lei atribuiu em 2001 à união de facto, portanto, considerando como tal a vivência de 2 pessoas, independentemente do sexo, como se cônjuges fossem, e não existindo cônjuges
atualmente, não existindo a possibilidade de cônjuge com idade inferior a 18 anos, ter-se-á de entender que esta vivência análoga às dos cônjuges, que deve perdurar pelo menos 2 anos, terá de ter início pelo menos aos 18 anos, ou seja, não poderão vir, pela interpretação sistemática de todos estes diplomas, não poderão existir situações de união de facto reconhecidas a partir de 2 de abril de 2025, aos 18 anos de idade daqueles que pedem o reconhecimento. Teremos de ter os cônjuges, os jovens que vivam nessa situação de união de facto e pretendam o reconhecimento, terão de ter pelo menos 18 anos à data do início da vivência análoga dos cônjuges e daí decorre que apenas a partir dos 20 anos poderão pedir o reconhecimento dessa união de facto. Ou seja, o que decorria da lei, e certamente equiparando a situação da união de facto ao casamento, é que, chegando aos 18 anos, jovens que tivessem iniciado a vivência em comum a partir dos 16, chegando aos 18, podiam pedir o reconhecimento dessa situação. Isto porque também, aos 16 anos, era permitida a emancipação pelo casamento. Fazendo uma interpretação sistemática e atualista de todos estes diplomas, teremos de chegar à conclusão que o início da união de facto apenas poderá vir a ser reconhecido como tal a partir da idade em que é permitido casar, ou seja, a partir dos 18 anos, face à própria definição da união de facto, que reporta expressamente para o conceito de vivência análoga às dos cônjuges. E, não havendo cônjuge a partir do dia 2 de abril de 2025, com idade inferior a 16 anos, com idade inferior a 18 anos, digo, também, em termos de união de facto, teremos de trazer para o conceito da união de facto essa definição, de forma a verificar que a união de facto só poderá ter início a partir dessa mesma idade. E com isto penso ter dito o essencial, sendo certo que toda esta problemática relacionada com esta alteração legal e a união de facto está sujeita à discussão, uma vez que a lei não contém uma referência expressa a esta situação, sendo aquilo que eu acabei de expor baseado na interpretação, portanto, que faço desse novo diploma legal que acabou de entrar em vigor no passado dia 2 de abril de 2025. Bem-aja pela atenção.